Que Voltamos! tristeza que a primeira parte não vai ficar salva, Nossa, né? eu tô muito triste. Bem, voltando o meu pensamento aqui, né? Vamos lá. Bom, gente, Não, enquanto ela vai colocando, eu vou falando mais ou menos o que a gente já falou, tá? A gente começou a live com a nossa apresentação, né? A Luciana, que é professora de português, ela é uma mulher preta, uma mulher autista, uma mulher ativista, né? Eu que sou professora de artes da prefeitura, e a gente estava uma mulher branca, né? Ativista, também feminista, feminismo interseccional. E a gente estava falando sobre essas questões, né, da branquitude, como que o branco ele pode falar sobre racismo em sala de aula, o professor branco, de uma maneira responsável e de uma maneira que não dê aquela questão do Salvador branco, né? Ou então da professora do Cris, que eu estava até te falando. E aí a gente falou de muitos assuntos, na verdade. É tanta coisa que a gente já falou que infelizmente não ficou salva, que é difícil resumir aqui, né? A gente falou sobre essa questão do lugar de fala, a gente falou sobre a questão do racismo estrutural, a Lu falou que todo mundo tem lugar de fala, né? Só que o lugar de fala do branco é sobre seus privilégios, né? A partir de seus privilégios. Eu falei de algumas situações que eu passei na escola ao ver crianças pretas se retratando como crianças brancas e o quanto que eu tentei fazer um trabalho sobre isso, levando referências de artistas negros, de pessoas históricas negras, né? E contando um pouco a história, pesquisando bastante para contar para eles a história, né, da população preta e o quanto que às vezes eu me sentia mal, né, nessa situação por achar que talvez eu estivesse mexendo em coisas que não eram da minha alçada, por assim dizer. Mas em contrapartida não tinha outra pessoa que fizesse também. É igual eu falei, a escola ela não me dava um apoio, então eu fazia tudo muito sozinha. Aí o que mais a gente Isso. falou? A gente falou sobre muitas coisas. Aqui eu vou falar, agora que essa live já que ela vai ficar salva, a gente faz um plus. A gente falou numa conversa e eu gostaria muito, estavam explicando sobre preto ou negro, beleza, mas antes da gente voltar Sim. para essa conversa, tá? Eu queria muito poder contar a história que você contou do cara que foi morto, você lembra? Posso Ai, contar menina, eu ela tenho até aqui? vergonha. Posso contar ela aqui? Mas Mas não depois eu é, conto a foi. da boneca, que foi um acerto. Mas Não, a sua da boneca foi maravilhosa. Foi maravilhosa, ó, tá tudo certo. Mas a Dai contou pra mim uma história assim. E não foi só a Dai, tá, gente? Porque muitos professores brancos fazem isso sim, porque são preocupados com a causa e acabam fazendo sem querer. Tá tudo acabam bem. fazendo Agora, merda. De boas intenções, o inferno é cheio. se depois da conversa você fizer de novo, aí a conversa é outra história. Não, eu imagino que não. Mas assim, gente, que acontece? A Dai contou sobre, a gente sabe que teve um menino negro que foi morto, assassinado pela polícia do Rio de Janeiro. Ele sequestrou, né, um ônibus e aí ele foi assassinado a sangue frio na frente da televisão. E a imagem que a gente tem é do governador Witzel Sim. comemorando como se aquilo fosse a melhor coisa. Acho que foi ano passado isso, se eu não me engano, né? Acho que foi ano passado. E aí a Dai contou, disse que ela ficou tão mexida que ela chegou na sala de aula, nessas crianças, né? Não sei mais ou menos a idade deles, quais idades eles tinham. Era quinta série. Posso contextualizar rapidinho? Conta, contextualiza. E aí Porque assim, tinha uma sala. Ai, gente, meu nariz tá. A rinite está atacando, desculpa. Tinha uma sala nessa escola que ela era realmente uma sala mais amadurecida. Era uma quinta série, mas eles gostavam de temas falavam bastante sobre vários temas. reflexivos, eles gostavam de discutir, né? Tanto que a proposta da boneca que eu vou contar depois, eu não levei lá porque eles achariam meio bobinho, assim. Muito. E aí o que aconteceu? Eu discutia coisas muito, muito mais aprofundadas com esta quinta série. E aí teve esse caso do rapaz que sequestrou o ônibus, foi bem nessa época. Sequestrou o ônibus e ele estava com depressão e a família falou, né? Depois eu fui ver, ele estava com depressão, foi morto a sangue frio, isso que você falou, né? Foi assassinado, teve o filho da mãe lá comemorando. E eu tinha lido, né, uma matéria onde a irmã dele falava que ele estava com depressão
pelas questões envolvidas, racistas envolvidas, né? Que ele não conseguia trabalho, que ele passava por muitas situações racistas, que ele estava se fechando aos poucos até que ele foi e cometeu isso de sequestrar, e que ela acreditava que talvez, né? Não sei se foi ela que acreditava. Enfim, alguém falou que isso era uma forma até de suicídio, né? Dele fazer essa questão para ser morto pela polícia, porque ele mesmo, enfim, era toda uma questão. Li aquilo, fiquei super impactada, né? Impactada. Fui nessa quinta série. E aí gente, eu li uma coisa tão pesada, que era uma quinta série que gostava de assuntos mais reflexivos. E aí eu peguei essa matéria e li, e comentei com eles, gente, o que vocês acham, né? E eles realmente ficaram super mal, assim. E aí eu fui comentando essas questões do racismo e da saúde mental, quanto que eu já vinha trabalhando questões de racismo com essa sala, não só com essa sala, mas com outras, né? E aí a gente teve uma aula, basicamente, sobre essas questões do racismo, como que ele impacta também na saúde mental, blá, 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 blá. Aí o que aconteceu? Aconteceu isso. Na próxima vez que eu fui naquela sala, eles olharam para mim, professora, pelo amor de Deus. Eles, pelo amor de Deus, a gente quer brincar, a gente não quer falar desses assuntos, não. E aí eu tava falando. Aí tinha outra questão com a professora da sala deles, que era uma professora que também não gostava muito de mim, blá, blá, blá. Vamos achar a problemática aí, porque ela não é pessoal. Então, isso é a problemática. Este é um mau exemplo, gente. Fique claro que este foi um mau exemplo. Não faça isso. Não, mas vamos achar a problemática dessa atitude, porque assim, ó, não é essa atitude. Eu entendo que você foi muito impactada, e até agora eu conto você, eu já fiz isso. Eu já fiz isso com crianças. Porque é uma coisa que mexe muito com a gente. Não, tá tudo tranquilo. A atitude não foi racista, você entendeu? Não foi, tipo, racista no sentido de você discriminar. Foi racista de uma outra maneira, tanto a minha quanto das outras pessoas. Então, o que aconteceu nesse problema? A gente vê muitas vezes também, e aí dentro do movimento da neurodiversidade, a gente discute sobre isso. Como nós, pessoas pretas, somos taxadas de agressivas. Adultas, fortes, personalidade forte. Dentro do movimento da neurodiversidade, inclusive, a gente debate, e eu sou de uma instituição chamada Abraça, a gente debate exatamente esse rolê. Tipo, cara, as pessoas pretas não conseguem diagnóstico porque elas são taxadas de agressivas. Ou elas são taxadas, assim, as pessoas olham pra gente de uma maneira mais adulta, mais você aguenta. A gente da mulher, porque é mulher preta, a gente escuta isso. Toda mulher preta escutou isso na mesa do parto. Não vou dar toda a anestesia porque ela é forte e ela aguenta. Isso é indiscutível. Então, dentro dessa questão, é exatamente aquilo que eu falei para você. Não foi só você. Muitos professores, e se tem professor assistindo a gente, já repensa a maneira como você olha para o seu aluno preto, como você retrata o seu aluno preto, como você vê o seu aluno preto. Essa é a questão toda. Você precisa ter um olhar mais humanizado sobre os corpos pretos que estão ali, sabe? Humanizado no sentido de, ainda que são adultos, ainda que tudo aquilo, são crianças. E aí eu não falo só para você, Anne, eu falo para todos os professores que estão aqui ouvindo. Sim, são crianças. Preservar a infância das crianças pretas é importante, é necessário, porque quando a gente vira adolescente e por aí vai, o mundo já vai tratar a gente de uma maneira muito cruel. Então, são crianças e vamos falar sobre coisas de crianças, vamos preservar a infância ao máximo dessas crianças. Isso é importante. Isso é uma postura ante a engrenagem racista que a gente estava falando até há pouco tempo. Sabe? Então, em contrapartida,
Lembra que você falou da história da boneca, né? Conta a história da boneca, que aí a gente vai dando os pontos. Aí foi um bom exemplo, gente. Aí é um bom exemplo. É tipo, não faça isso e faça isso. Isso é um bom exemplo. Eu percebi essa questão das meninas, principalmente, que elas se viam como feias, né? Por serem negras. Aquela outra questão que eu já tinha falado, para quem não viu, eu falei aquela questão do privilégio que eu tenho de ser vista como bonita só por ser branca, né? Isso. Enquanto mulheres negras lindíssimas se sentem feias pelo fato de serem negras, que é essa questão racista. E o que eu fiz? Eu comprei uma Barbie. E ela era uma Barbie linda. Eu acabei presenteando uma aluninha com essa Barbie, né? Hoje em dia ela está caríssima. Não sei nem se eu vou conseguir essa Barbie de novo. Que era uma Barbie negra, da pele retinta. E ela tinha um black gigantesco, assim. Ela era super linda. Linda. Aí, no seu Instagram, né? Tem a foto. No meu Instagram tem as fotos, se vocês quiserem ver. E aí, eu peguei essa boneca e eu escondia ela. E eu falava assim, isso com os menores, né? Dava muito certo. Eu não tentei com os maiores, mas talvez também desse certo. Eu falava, gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje eu trouxe uma amiga. E é uma amiga linda, gente. Imagina uma mulher muito linda. Imagina uma beleza muito grande, assim. Aí eu ia perguntando, como que vocês imaginam uma mulher linda? E aí eles iam falando, uma loira, uma mulher dos olhos azuis, uma mulher magra, uma mulher alta, uma mulher... Iam descrevendo aquela mulher padrão. E no fim das coisas eu falava, agora eu vou apresentar minha amiga para vocês. E tirava a Barbie, né? E era muito interessante ver a reação que eles tinham, porque eles não estavam esperando isso, né? Uma que eles estavam esperando uma pessoa, não uma boneca, mas outra que quando eles viam que era uma Barbie negra, tipo, causava muitas reações. Assim, eles ficavam ao mesmo tempo atônitos, tipo, e depois eles, meu Deus, querida, todo mundo queria brincar, todo mundo queria pegar, queria passar de mão em mão, né? Tinha alguns comentários das crianças pequenas que falavam do cabelo, né? Ai, mas o cabelo, ela seria mais bonita se o cabelo dela fosse diferente. Ou então, e aí que tá, né? Eu não levava a boneca para todo mundo, olha só que bonita, mas para criar discussão, né? Para justamente eles irem falando. Exatamente, para criar essa discussão. Mas por que você acha que o cabelo dela seria mais bonito, liso, né? Porque, mas esse cabelo não tá bonito, porque onde que você viu que cabelo crespo não é bonito? E nisso ia rolando toda uma discussão. É esse o exemplo. Aí depois teve uma segunda parte também, que eu acho essa segunda parte importante também, que a gente criava uma identidade para ela. Eu levava ela, colocava lá na frente, e aí eu fazia algumas perguntas para a sala, tipo, qual o nome dela, quantos anos ela tem, qual a profissão, aonde que ela mora, né? Ela é casada ou é solteira, ela tem filhos ou não tem. E a gente ia criando uma identidade, assim, e eu deixava bem claro, ela tem profissão, que profissão que ela tem, quantos anos ela tem. A gente ia fazendo ela se tornar uma mulher real, assim, no imaginário deles, para eles terem essa percepção de que sim, era uma mulher negra, né, com um black, que ela tinha profissão, que ela tinha vida, que ela tinha todas as características de personalidade dela, para sair também daquela estereotipação, né? De tipo, só levei a boneca para representar. Eu não sei que palavra que eu uso para isso, mas tipo, só para ela não ser um arquétipo da negritude, mas para mostrar que não, ela era uma mulher negra sim, mas ela era uma mulher com profissão, uma mulher com vida, uma mulher não sei o quê. Enfim, era isso. Né? Ela é humana, é humana. Ela falar na humanidade dos corpos pretos, é importante. Exatamente. Ser humano, entendeu? Você olhar para um corpo preto e não sexualizá-lo no caso dos homens, não sexualizá-lo no caso das mulheres. Você olhar para um corpo preto, ou seja, uma criança, uma pessoa preta, e você identificar que, cara, é um ser humano, entendeu? Sim. No movimento de neurodiversidade, a gente discute muito isso. Porque as crianças, por exemplo, neurodiversas, as crianças autistas e tudo mais, são taxadas de absolutamente tudo. Eu sou taxada de bipolaridade, eu sou taxada de ansiosa, depressiva, agressiva, e tudo que eu não sou isso, sabe? Na verdade, eu sou autista. Mas é que o autismo e essas questões do autismo,
o capacitismo, o racismo, é tão certeiro na gente que ele acha a gente de agressivo. Olha, não, autismo é coisa de gente inteligente, de gente branca, de menino, entendeu? Você, infelizmente, é negra, você é preta, é uma mulher, e acho que você não pode ser autista. Você pode ser bipolar, pode ser maluca, sei lá, né? Bem, uns termos bem chulos que eu já ouvi muito isso na minha vida. O Josuka tá lembrando aqui, ó, o dia que a gente se conheceu. Cara, eu e ele, a gente é um processo muito legal, porque logo que a gente entrou na sala, os únicos pretos daquela sala de formação de professores era eu e ele. E assim, a gente sentou próximo, mas tipo, não é porque tem um preto na sala que eu vou me aproximar, né? Porque eu aprendi durante muito tempo de luta que, assim, representatividade importa, mas nem tanto. Tem preto aí que é melhor você não ter perto. E aí a gente começou a debater sobre umas questões, projeto de vida, e aí aqueles professores brancos falando um monte. E eu e Josué, meti o pé, a gente atravessava os professores de uma maneira assim, pá! Eu já sabia que eu estava num ambiente hostil. E aí o Josué, a gente se conheceu, virou amigo, trocamos ideia, toda vez que o pessoal ia falar sobre questões de emoções socioemocionais, o aluno tem que estar centrado, tem que ter foco, tem que ter concentração. Aí a gente falava, como que você trabalha tudo isso com um aluno com fome? Eu quero saber como que a gente trabalha com isso com a periferia. Entendeu? Então isso é importante, porque a gente parcializava os debates. Né? O Josué pode muito bem falar disso. Nosso encontro foi exatamente isso. A gente, meu Deus do céu, adiciona meu WhatsApp aí para trocar ideias. Às vezes acontecem as coisas na minha escola, na TPC. Eu mando mensagem para ele, puta, e fico os dois xingando o pessoal da minha escola. Porque a gente. Eu ia ser amiga de vocês se eu me encontrasse. A gente entende os processos. Isso, não, e assim, como o ambiente escolar é hostil, né? Como ele é racista, né? Porque quantas vezes eu ouvi de professor, assim, a sala dos professores é o ambiente mais racista, misógino de todos os lugares do mundo, Inclusive, eu acredito fielmente que foram os professores que colocaram o Bolsonaro no poder. Eu tenho muita certeza disso, porque é muito na cara. É um momento de tortura, muitas vezes. Uma das coisas que eu ia falar é assim, que eu tinha esquecido, mas eu lembrei, quando a gente fala em sala de aula e debater esses assuntos, é muito comum as pessoas começarem a academizar os assuntos e tratar de uma maneira mais acadêmica. Mas eu entendo o seguinte, a sala de aula, o racismo tá puro. A sala de aula, a misoginia tá pura. É ali, ó. Do jeito que é da sociedade, é reproduzido na sala de aula. Tá ali, puríssimo. E se nós, professores, não tomarmos essas pautas para a gente, não começar a falar sobre isso com os nossos alunos, a gente vai formar, sim, uma série de alunos conservadores, racistas e fascistas, sabe? A gente fala disso. Eu falo muito disso. E, assim, eu tenho um aluno meu, com muito carinho que eu tenho por ele, ele fala que ele é ANCAP. Ele é anarquista capitalista, alguma coisa desse jeito, eu não conheço muito bem esses termos. E aí eu fiz o seguinte na escola que eu dou. Eu simplesmente encantei os alunos no primeiro, segundo, terceiro dia, eles ficaram maravilhados comigo. Na terceira semana eu falei que eu era comunista. Meu Deus do céu, mas virou uma loucura. Tipo, pra você tão legal, eu falei, você tá vendo como a gente precisa trabalhar esses temas? Ah, mas vamos fazer um debate. Não, eu não vou fazer debate sobre... Você falou que era o quê? Desculpa, não ouvi. Comunista. Eu sou marxista, então eu sou comunista. Comunista? Não ouviu? Marxista. Ah, marxista. E aí eu falei isso pra eles. E aí eles falaram assim, aí eles ficaram loucos, endoidecidos, porque eles queriam ter um debate, eu olhei pra eles e falei assim, eu não vou fazer. Falei, desculpa, eu não vou fazer debate do modelo de vida econômico, mas eu vou fazer outros debates, que eu vou falar sobre racismo, eu vou falar sobre machismo, eu vou falar sobre LGBTQI+, fobia, eu vou falar sobre capacitismo, tudo isso a gente vai debater aqui. E isso é importante, isso é necessário, entendeu? Então, eu quando falei dessas questões com eles, eu falei, isso é importante. Então, quando eu olho para a sala de aula, eu vejo a importância dos professores, todos nós,
os professores pretos trabalhando a representatividade, se colocando dentro da questão, olhando para o aluno como ele já de uma maneira diferente da maneira que a gente foi educada, e do professor branco trabalhando essas questões. Por quê, gente? Porque ali está o racismo puro, ali está o machismo, a ignorância pura, porque eles reproduzem. Eu me lembrei quando eu trabalhei, antes de trabalhar em sala de aula, eu trabalhei muito como educadora em museus e instituições, né? Eu não trabalhei no Museu Afro, mas eu trabalhei na Bienal, que era do lado, eu trabalhei no CCBB, em todos, assim, praticamente. Dei uma rodada por lá, né? E eu lembro que tinha na Bienal uma obra chamada Casa do Caboclo, que era linda, assim, era tipo uma casa, uma ambientação que você entrava e tinha umas coisas, era a coisa mais linda. E aí eu lembro que eu fazia isso, né? Tá gravando? Você falou? Não, agora foi. Eu entendi isso falando. E eu lembro que na época eu era evangélica, né? Hoje em dia eu sou macumbeira, eu sou umbandista, sou bruxa umbandista, mas na época eu era evangélica. Mas eu já vi o quanto que era importante, tipo, eu fazia isso que você falou, toda aquela coisa, falava para os alunos, super legal, nossa, que tia da hora, não sei o que lá. No fim da exposição, eu levava eles na casa de caboclo. E aí eles, ai, professora, credo, né, tia, né? Eles falavam, tia, credo, como assim você trouxe a gente aqui, coisa de macumba, não sei o que lá. E eu sentava eles, eu falava, e se eu falar para vocês que eu sou macumbeira? Né? Eu falava, e se eu falar para vocês que eu sou umbandista? Né? E se eu falar para você, professora, você é tão legal. E acontecia esse mesmo estranhamento. Você, professora, você é tão legal, mas até essa questão, mas você é branca, né? A questão do você é branca, não sei o que lá, como assim você é macumbeira, não sei o que lá. E aí eu falava, gente, vocês estão vendo como o preconceito com a matriz africana é forte, né? Como que o preconceito com a matriz africana, o racismo é forte, né? E eu sempre tive essa... Eu te contei essa? Eu não lembro. E eu sempre tive essa consciência, né? Eu sempre tive essa consciência de, tipo, cara, não é porque eu sou branca, não é porque na época eu era evangélica que eu não tenho que falar sobre esses temas. Eu tenho que falar sobre esses temas. A gente tem que falar sobre. Mas a minha questão sempre foi se eu estava falando certo. Que bom que você está me esclarecendo. Não, tá, tem que falar. É obrigação, como a gente conceituou lá no início, para quem sabe que teve outra live que a gente perdeu. Como a gente conceituou lá no início, Silvio de Almeida fala, racismo estrutural e racismo é sobre o branco e o preto. Racismo não é coisa só a gente falando sobre nós mesmos. Racismo é coisa do branco e do preto. Cada um fala do seu lugar. Qual é o lugar do branco? E aí eu falei de Jamila. Qual é o lugar de fala do branco, de privilégio? Qual é o lugar de fala do preto, de oprimido? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? É muito importante, muito necessário. Outra coisa que eu queria falar aqui é que a última coisa que eu tinha marcado aqui pra gente falar é sobre o branco salvador, né? Que a gente eu tenho uma outra dúvida depois disso, tá? Tá. A gente tem tanto medo do branco salvador, né? É assim, gente. O que eu faço para não ser um branco salvador? Eu não vou lembrar o nome dela, mas durante um tempo, lá nos meados de 2015, saiu um texto de uma professora que é acadêmica, branca, que fala, ela é, né, super conhecida no meio acadêmico, é Élica, não sei o nome dela. Mas saiu o texto dela falando que ela era, que ela estava ensinando os alunos pretos dela a pegar no lápis. Cara, saiu. Depois eu posso até mandar, mas eu lembro que quando saiu esse texto, o pessoal, né, louco, me mandando e papapá, eu olhei para aquilo e eu falei, eu não tô acreditando nisso. Que uma pessoa branca se sente no direito de dizer que nós pretos somos tão marginalizados e tão animais que não conseguimos pegar num lápis. Élica Takimoto, essa mesma, Jenny, essa mesma. Élica Takimoto. Élica. Não conheço ela, não.
não tá perdendo muita coisa. Mas enfim, não é possível que uma pessoa branca se ache no direito. Porque ainda que aqueles alunos não conseguissem pegar no lápis, estavam tendo contato com o lápis pela primeira vez com uma super branca professora, sabe? Ou professora branca. Que direito que ela tem, que fez ela acreditar que ela pode expor os seus alunos, Sim. sabe? Hoje, contar qualquer história de aluno meu, eu tenho muito medo, muito cuidado, muito carinho. Eu pergunto para o aluno se eu posso contar aquela história, foi tão legal. Entendeu? Uhum. Que direito ela tem de achar que ela pode expor o aluno dela para usar de toque, sabe? Eu sou muito importante e necessária na sala de aula, porque a partir de mim, professora, eles aprenderam a... Não, não é isso. Eu falo muito disso, que quem define a qualidade da sua aula é o seu aluno. Você não pode achar que você é um puta professor e sair expondo seus alunos dessa maneira, sabe? Sim. Com que direito? E aí você vê que o texto dela é mentira, porque é o negro estereotipado da maneira mais agressiva, como se fosse um animal, sabe? E, cara, não seja... Quando a gente fala em professores brancos, não faça isso. Não use o seu aluno branco para se sentir melhor. Não use o seu aluno com deficiência para se sentir melhor. Ninguém aqui está fazendo missão nenhuma. A Constituição diz educação é quase caritativo, direito, né? É quase tipo eu faço caridade, né? Exatamente. A Constituição diz exatamente isso. A educação é um direito a todos. Todos. Ninguém está fazendo missão. Nem a gente que está trabalhando com os alunos em sala de aula com deficiência, nem as pessoas brancas dando uma aula decente para os alunos pretos. Sabe? A gente pensa igual nesse sentido, mas eu falo muito disso, porque às vezes os professores entram tanto nesse debate que aí você deixa de ser um professor antirracista para ser um professor salvador. Você passa a ser um professor... Cara, e ou mais... É uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Ô Lu, o mais, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, né? Quando você dá uma aula bem conceituada, quando você dá uma aula que foca nos temas pertinentes, antirracistas, anticapacitistas, antimisógina, você não está fazendo mais do que a sua obrigação no seu lugar de privilégio, principalmente, né? É igual quando a gente fala a questão do... Que eu até falava com o Josué que inicialmente ia ser a live, ela foi se transformando, que tá super legal do jeito que está. Mas inicialmente eu tinha proposto para ele essa questão da dificuldade de eu ser branca falar de racismo e dele ser um homem falar de questões ligadas ao machismo, né? E o quanto que a gente vê homem se colocando no lugar do eu sou sensível porque você está querendo falar sobre machismo em sala de aula. É sua obrigação, filho. É minha obrigação como professora. Eu não estou aqui... Era até um medo que eu tava um pouco de fazer a live, né? De parecer que eu estava me colocando como um exemplo de, olha que professora fofa. Não, pelo contrário, eu tô pondo a minha cara para bater como um exemplo de tipo, olha, eu tô sendo a representação do que você tem que fazer como profissional. E não do tipo... Exatamente. Como para você não é mais do que a sua obrigação você estudar a história africana, você estudar a história da religião de matriz afro. Eu lembro que eu dava uma aula sobre a Carolina Maria de Jesus, e aí eu comecei a perceber que o pessoal, mas o que é isso? Oxum, candomblé, não sei o que lá. E aí eu fui pesquisar a fundo como que se formaram as primeiras religiões africanas aqui, né? Quando eu digo africana, não é do... Você entende, né? Eu digo de matriz africana aqui. Já sabe que a África não é E eu fui fazer uma aula sobre isso, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou professora legal, não é porque eu sou a professora salvadora da pátria, é porque é minha obrigação. Se eu tô vendo que o meu aluno tem que entender isso, eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer, entendeu? Isso, e eu acho isso, né, gente?
Isso, eu acho que assim, é exatamente isso. Quando a gente fala sobre isso, e a gente entende que as histórias, os lugares de fala são diferentes. Eu, quando falo com os professores brancos, e você, quando fala, é isso aí, também, é dessa maneira que a gente constrói, que a gente se porta antirracista. É humanizar os corpos pretos, é humanizar as pessoas, sabe? Eu acho que é importante isso. E eu que falo, eu sou uma pessoa autista, e eu vivencio nesse meio do ativismo das pessoas com deficiência, e a gente fala tanto disso, a gente fala tanto do quanto que a gente precisa ser humanizado. E aí, quando eu olho para o preto, eu falo, cara, mas a gente também precisa ser muito mais humanizado. Eu estava falando, hoje à tarde eu tive uma reunião e a gente pensava muito nisso, sabe? O quanto as pessoas pretas, os corpos pretos são tidos, não vale nada, não vale nada. Gente, a gente sabe que não vale nada, e a gente sabe que existe uma estrutura aí que nos massacra, quando a gente tem um dado de que a cada 23 minutos um jovem. Nessa live, malemão, 5 jovens negros morreram no Brasil, sabe? Quando a gente está aqui debatendo sobre essas questões importantíssimas e necessárias, tem gente morrendo. Então, por isso que a gente precisa de entender a estrutura e ser radical no sentido de raiz, de mudar, de a engrenagem quebrar. E eu uso muito esse exemplo. Quando eu vejo pessoas brancas antirracistas, eu falo muito disso. Eu falo assim, gente, é uma engrenagem racista. Funciona dessa maneira. Aí, vamos ter o exemplo, a pessoa decide falar, não quero participar dessa engrenagem, eu vou ser antirracista. Essa engrenagem vai ficar machucada, essa engrenagem vai quebrar, essa engrenagem não vai ser de uma maneira, não vai passar de uma maneira boa. Essa engrenagem, para poder funcionar do outro lado, ela vai passar por muita coisa, até o corpo assentar. Vamos lá, pensar dessa maneira, sabe? E é aquilo, tipo, mesmo eu tendo essa. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que mesmo eu tendo essa consciência, tipo, eu reproduzo não, eu sou racista em milhares de vezes ainda, né? Aquela Não, questão assim, que eu estava falando na primeira parte, né? Eu acho muito louco, eu acho que esse processo de se reconhecer quanto antirracista é um processo muito dolorido. Por isso que o branco foge, sabe? Eu acho que é um processo muito que dói mesmo, porque quando a gente vai olhar para os movimentos das pessoas com deficiência e vai se reconhecer capacitista, poxa, dói pra caramba. Eu tenho um filho autista também, e eu saber que eu fui capacitista com ele milhões de vezes doeu muito, sabe? Eu chorei, porque eu não queria passar por isso. Só que eu tive que passar, porque para eu poder avançar e melhorar a sociedade para ele, eu precisei passar. Então, eu imagino que é um processo dolorido. Por isso que eu entendo como uma engrenagem. Porque dói, é ruim, desconfortável. Você vai ter que pedir desculpas muitas vezes, até sua cabeça começar a funcionar mesmo antirracista. E ainda assim, ainda assim você vai passar por todo esse processo. Tá tudo bem, entendeu? Isso não é nada. E aí a gente fala disso agora para os racistas que estão nos assistindo. Isso não é nada. E comparado à dor de 400 anos de massacre, de genocídio, e que tem acontecido até hoje. Há quem diga que a escravidão não acabou. Então, isso não é nada. Isso é parte do processo, entendeu? Então, tá tudo bem se... existe um tema, uma frase que fala assim, a sorte das pessoas brancas é que a gente quer reparação, não vingança. A gente quer reparação, não vingança. Porque se a gente quisesse vingança, o negócio ia ficar muito tenso. Então aí a gente fala disso para as pessoas brancas que são racistas, entendeu? Dessa maneira mais clara, declarada e tudo mais. Então, eu acho que assim, eu acho que a live foi ótima, a gente já vai cair de novo, meu Deus. Eu acho que a live foi ótima. Já vai cair de novo, eu tinha uma última dúvida. Não Sim, dá para falar. Pode falar. Tem 20 minutos. Pode falar. Então, deixa eu só essa que é uma coisa que eu sempre me pergunto também. Quando eu estava na escola, né? Eu falo quando eu estava, gente, porque eu assumi a prefeitura do passado e esse ano a gente teve a pandemia, então não estive tanto em sala de aula. Eu fiquei mais o ano passado. Antes de você falar, peraí, pessoal, quem tiver alguma pergunta, já coloca aí nos comentários para eu poder visualizar e responder. Tanto para mim quanto para a Anne. E eu vou falar bem rápido, então, tá?
eu vi essa questão das crianças pretas de pele mais clara não se reconhecerem como pretas, né? Se reconhecerem como moreninhas, queimadinhas de sol, eu sou branco, né? Etc. E aí eu fiz um trabalho sobre isso. E eu falava, eu não sei se eu fazia certo, essa é a minha grande dúvida também. Eu falava, quando ele vinha me perguntar, né, professora, mas eu sou branca. Eu falava, não, amor, você também é preto, você também é negro, olha como você é lindo. E eu falava essas questões, você tem a pele mais clara. Eu cheguei a falar, gente, ó, os tons de pele são diferentes mesmo. Ó, a professora é branca e eu pegava outra menininha branca. Mas o nosso tom de pele não é o mesmo. Aí eu falava das crianças negras, ó, essa amiga nossa, ela tem o tom mais retinto e essa tem o tom mais claro. Mas os dois são negros, não tem problema nenhum. Só que, e eu achava que eu estava fazendo certo até então. Só que depois eu vi algumas teorias falando que não, que na verdade a gente tem que tirar essa questão da cabeça, que o preto na verdade é aquele bem retinto, que o resto foi produto do embranquecimento. E depois eu fiquei pensando também sobre se eu não estava sendo invasiva com as crianças, né? Em falar para elas, você é preta sim, sabe? Em falar para elas, você é preta, de pegar até o bracinho de um e o bracinho de outro e falar, olha, que tom, o tom é diferente, mas, sabe, tipo, depois eu fiquei pensando, será que eu não estava sendo invasiva? Será que cabia a mim falar para uma criança Então, que ela é preta ou não é? Entendeu? Não, eu acho que assim, realmente, de fato, não cabe a você, quando o professor falar se a pessoa é preta ou não, né? Ou quando a pessoa é branca. Eu acho que não cabe. Mas o que acontece? Existe uma política de embranquecimento. Eu acho que isso é mais legal a gente falar do que propriamente se atentar ao tom da pele. Durante muito tempo, as pessoas olhavam eu achava, pouco tempo, assim, questão de anos, 2, 3 anos atrás, que eu era uma mulher de pele negra de pele clara. E aí minha amiga ficava puta da vida comigo. Você para de falar isso. Eu falei, mano, mas é porque para as minhas primas que são retintas, elas me chamam de cor de caixa, elas não me chamam de negra. Então, eu acho que é uma validação pelo outro. E aí, depois de muito estudo, eu comecei a entender que eu sou uma mulher preta e tá tudo bem a minha pele. Mas eu entendo toda a minha história. Então, é assim, a gente tem a política de embranquecimento da população preta no Brasil, foi muito dolorida e muito bem estruturada. Então, é assim, era um genocídio. Era exatamente isso. Quanto mais branco, porque a gente tem a paleta de tons de pele no Brasil. Isso é só no Brasil, tá? A gente está falando de uma realidade aqui. E depois eu explico como nos outros lugares. Mas a gente tem um tom que é assim, mulheres negras foram estupradas, mulheres negras foram acabadas. Para quê? Para que a população fosse ficando cada vez mais embranquecida. Graças às revoltas. Esse plano não se concluiu. Mas o plano inicial do Brasil é matar preto. E aí o plano inicial dele, quando eles não conseguiram com as políticas de embranquecimento, que é o casamento forçado interracial, fazer o senhor lá atacar e violentar sexualmente as mulheres negras, exatamente para isso. Não conseguiu, aí a gente vai para a parte da polícia e da agressão policial que a gente sofre do Estado. Então, por exemplo, a gente entende que esses tons de pele, esse colorismo, é exatamente o que se dá até hoje. Quanto mais claro você é na sociedade, quanto mais claro você é, mais aceito você é. Mas você não está isento de sofrer racismo. Tá? E aí eu comparo isso muito com a Europa, por exemplo. Eu lembro que quando a Meghan Kale lá casou, não sei se é Meghan Kale, eu não lembro o nome acho que é a Meghan mesmo. Ela casou com o príncipe. Eu lembro que o Brasil explodiu num debate de nossa, mas na Europa estão falando, lá na Inglaterra estão falando que é a primeira mulher negra, ela não é negra, não sei o quê. Mas espera lá, é um debate nosso. Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, se você tem sangue, se você tem familiar preto na família, você sofre igual um preto retinto, porque existiu apartheid, porque existiu uma série de questões que aqui a gente não teve.
A gente não teve um apartheid aqui de preto não poder sentar perto de branco, mas a gente teve uma política que estuprou mulheres negras. Sim. A gente teve uma política que acabou com a história da população preta e a gente tem até hoje uma política de vamos matar preto, sim. Exatamente. Vamos confundir guarda-chuva. Extermínio da população preta, né? Exatamente. Extermínio, você entendeu? Então, é assim, a gente não teve apartheid, mas e aí a gente tem outras questões envolvidas. O racismo no Brasil ele é tão bem estrutural e institucionalizado que a gente trata de todas essas questões. Então, por um lado, eu aceito aqueles pretos de pele clara, para eles se sentirem socialmente aceitos. Por outro, eu excluo e marginalizo todo preto de pele escura. Mas, para o Estado, e aí eu brinco assim, você é preto de pele clara ou você é preto retinto? E aí, o Estado fala, para mim é preto, eu vou matar. Você entendeu? O tanto de preto de pele clara que tem sido preso, sabe? Estão encarcerados e são mortos pela polícia, é surreal. Para o Estado, a política do Estado mesmo, de genocida, é igual a política que tem lá na Inglaterra, que se você tem sangue de preto, você precisa morrer. Agora, mas para a sociedade, não, é exatamente isso. Quanto mais claro, mais aceito você é, porque aí você tem traços um pouquinho mais finos, você tem a boca um pouco menor, você tem uma... Então, você é bem mais aceito do que se você fosse uma pessoa retinta, entendeu? Então, ele é tão estrutural, ele é tão institucionalizado, que ele vai de todos os lados. Quando eu conheci meu marido, eu lembro muito bem disso. Eu sempre fui uma pessoa muito racializada e sempre entendi a raça como questão. Mas meu marido não entendia. Meu marido, ele demorou muito tempo para começar a se entender e se perceber como preto. E essa semana, ele já sabe que ele é preto, a gente estuda junto sobre isso, a gente fala muito. A gente deixou os nossos filhos com cabelo black, porque a gente entende que nossos filhos não têm que ter vergonha do que são. Quando as pessoas olham pra gente, tem que cortar o cabelo, a gente, não vai cortar o que é, não. Ele é preto, ele é um menino negro, é um menino autista, minha filha é uma mulher preta, autista ela não é, mas é uma mulher preta, sim, e eles têm que se sentirem livres e felizes do jeito que são, sabe? Tinha muito essa questão do homem preto raspar a cabeça, né? Eles andavam sempre com a cabeça raspada e as meninas com o cabelo alisado, né? Meu filho nasceu mega cabeludo, e o que a família pedia, eu falei, raspa o cabelo desse menino, eu falei, eu não vou raspar. Se ele nascesse careca, beleza, mas ele nasceu, o cabelo dele vai ter... E aí eu brinco, se eu cortei o cabelo dele 2, 3 vezes, foi muito. Então ele é um menino preto e autista, e a minha filha é autista, ele pode fazer o que ele quiser quanto uma pessoa autista, porque ele é humano, ele é uma criança, sabe? Então humanizar essa relação. O meu filho é muito carinhoso, e aí a gente brinca tanto, porque... Dentro a gente geralmente é muito duro com as crianças pretas, sabe? E aí, quando eu quero humanizar, quero deixar o meu filho o mais humano possível, eu quero preservar a infância dele. O dia que eu tiver que sentar e contar para ele que ele é autista e que ele é um garoto preto e que a sociedade não o atende como não o respeita e não o aceita como eu aceito, vai ser um dia muito difícil para mim. Mas por hora eu quero que ele seja criança preta e tenha orgulho, e olhe e goste dele, e tenha um sorriso lindo. E a minha filha também tem que gostar do cabelo dela. Hoje a gente brinca, eu aprendi, fiz curso de trança para poder trançar bonito o cabelo dela, para poder olhar para ela e falar, você é linda. Eu falo todos os dias para minha filha, você é linda. Nunca deixe que... E minha filha tem 2 anos, então eu quero que quando ela tiver 6 anos, se alguma coleguinha da escola olhar para ela e falar, você não é legal, ela mande ele a merda, porque ela sabe que ela é linda. Entendeu? Eu falo muito disso. Você viu o vídeo da menininha que fala, feia eu, balanço meu black, você viu? Feia, eu sou aquele vídeo de muito, sou eu. Feia eu não sou. Então, eu falo isso muito pra minha filha, porque eu tive muito problema de autoestima. Eu demorei muito para me enxergar como uma pessoa preta, uma pessoa linda, uma pessoa bonita, uma pessoa, sabe? Eu demorei muito tempo para aceitar isso. E eu não quero que meus filhos passem por isso. Então, por isso que eu falo dessas questões. E eu acho isso muito necessário, sabe? Eu acho isso muito necessário. A luta antirracista, ela é importante, ela é necessária e ela não se faz sozinha. Ela não se faz sozinha, sabe, Dai? Ela se faz junto. Me sinto melhor.
Exatamente. Como diz o Silvio Almeida, e eu vou referenciar ele de novo aqui. Gente, não Sempre. dá para se ter racismo sem os brancos. Então, brancos, tomem vergonha na cara e assumam seus privilégios, tal como a Daiane fez, tem feito. Construam dentro de sala de aula isso, sim. É muito importante. É muito importante. Tem uma pergunta, uma pessoa perguntou, não sei se você viu, o Hum, que nós duas achamos sobre cotas? posso falar? Posso Pode falar? falar, Deixa eu fala você falar. primeiro. Bora lá. Não sei quem foi que perguntou. Ah, foi É, a avó? sumiu. A avó dela. Sobre tudo isso que eu tava falando, Val. É sobre tudo isso que eu tava falando. Foram Ó, anos. A Clarinha Nogueira perguntou, o que vocês acham sobre cota? O que vocês acham sobre cota? Vamos lá. Sobre, é aluna do Josué. Josué tá falando aqui. É, os alunos do Josué são maravilhosos, viu? Queria eu ter É. alunos tão engajados assim. Vamos lá, gente. É seguinte. Vai acabar, vamos Cotas. rapidinho. Ah, meu Deus do céu, vai acabar. Daqui a Cotas. pouquinho, Quanto tempo tem aí? Quanto tempo tem deixa eu aí? ver. Que horas que começou? Agora é 9h52. Ah, dá pra falar rapidinho. Quando a gente fala aqui sobre as questões de história, e aí o Josué pode falar muito bem sobre isso com vocês nos vídeos, na sociedade, nos vídeos dele no TikTok, né? E aí eu quero muito que ele fale disso, mas quando a gente fala da história do povo preto no Brasil, a gente precisa lembrar de quilombos, a gente precisa lembrar das periferias, a gente precisa lembrar que a população preta, assim que acabou a escravidão, foi infelizmente muito massacrada. A gente foi massacrado e marginalizado pelo Estado, porque você passar 400 anos num regime de escravidão, você não tinha direito à terra, você não tinha direito a nada, e veio uma pá de lei, e aí pronto, você está livre. Como que você come, como que você vive, como que você sustenta a sua família? Sabe? Então, e durante muito. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se organizar. Existe um texto lá no Voz da Comunidade chamado que a periferia é um novo quilombo, que faz essa associação. E a população começou se organizar sobre isso. E aí, tipo assim, vamos pensar. As periferias são os lugares que geralmente os quilombos se organizavam. E quando a gente pensa que a população maior no Brasil é a população periférica, que é a população preta, né, a maior população é a população negra no nosso país, a gente pensa nessas questões. Então, quando a gente fala em cotas afirmativas, políticas afirmativas, elas vêm para reparar o que o governo ou o império ou lá atrás, o José pode me corrigir melhor, porque eu não sou historiadora, mas eu sei, não fez. Então, se tivesse feito a abolição da escravidão e tivesse feito, olha, então aqui vocês têm um plano para poder voltar, para poder se estruturar, para poder viver essa vida fora da escravidão. A gente tem aqui terra, a gente tem aqui, sei lá, um sistema que vai os acolher. Se a gente tiver isso, aí a gente pode ter pensado que talvez as cotas não fossem necessárias hoje. Mas a gente passou muito tempo sendo marginalizado e por todo o sistema estrutural e por toda a população. Então, cotas é uma coisa extremamente importante e necessária e, assim, muito importante, uma luta que o movimento negro travou durante muito tempo. E pode reparar, depois das cotas, a gente pode ver que as universidades viveram muito maiores de gente preta. Importante pensar que a cota, ela não é só relacionado a pessoa não sabe, é relacionado a acesso. Acesso. As periferias não têm escola de qualidade, não têm acesso de qualidade, não têm acesso às melhores situações. É na periferia que a galera tá, que infelizmente, a gente na escola, a gente é professora de escola pública, você pode falar isso mais que eu. Eu já tive que levar papel higiênico para a escola, porque não tinha. Então, Escola que eu tô nem como que água você tem, vai às vezes. trabalhar e
igualdade um aluno que não tem acesso a papel higiênico na escola, sabe? Ao básico, com um aluno da escola particular. Que tem tablet. Eu já trabalhei em escolas que você fazia lá um iPad, você fazia lá a reserva, tem um carrinho de iPad na sua sala. E aí? Que pé de igualdade é esse? Sabe? Então, cotas extremamente necessárias. E eu tenho eu concordo com tudo que você falou, mas eu só uma coisa que eu sempre falo com relação às cotas, né? Que a gente também tem que ver a longo prazo. Muitas vezes a pessoa ter o acesso à cota agora, ela pode mudar as gerações futuras dela, porque se você tem uma profissionalização, né, neste momento, e igual eu não sou negra, mas eu sou a primeira mulher a me formar, e eu me formei pelo ProUni na minha família inteira, né? O meu irmão foi o primeiro e eu fui a primeira mulher. Isso vai mudar muita coisa na minha família nas próximas gerações, porque eu já sou uma mulher formada, né? Meu noivo também, ele é formado pelo ProUni. Então, a questão que é coisa que nossos pais não tiveram este acesso. Então, provavelmente, a gente vai conseguir dar condições melhores para os nossos filhos. E é isso que a população preta precisa muito. Muito, muito, muito. Precisa muito desse acesso. E aí se fala essa questão de... mas aquela questão daquela música corta a esmola. Não é esmola não, cara. Tipo, é abrir... Já que a gente não teve... eu tô falando a gente. Já que vocês não tiveram essa questão ao longo de uma maneira mais digna, ao longo dos séculos, que seja agora metendo o pé na porta mesmo, entendeu? Que seja agora, né? Que seja agora dessa maneira, para que nas próximas gerações não precise ser assim, para que as próximas gerações tenham as mesmas oportunidades. Porque como que um pai preto, que muitas vezes trabalha de subalterno na casa das pessoas, uma mãe vai conseguir dar uma vida mais digna para o filho? Eu digo digna essa questão economicamente, né? Digna, para o filho ter acesso a uma universidade, a uma coisa. Né? Salvar a live. De novo, meu Deus. 50 horas de live. Então, é isso. Eu acho que tem muita questão aí pra gente poder conversar. Tá salva a live aqui no Instagram do... tô te vendo, agora eu tô te ouvindo. Tá me vendo agora? Tá salva a live no Instagram do Josué. Tá. Pessoal, meu nome, então, já falei, vou falar mais uma vez. Meu nome é Luciana Viegas. Eu tô lá no Instagram do Uma Mãe Preta e Autista Falando. Tô aprendendo ainda a lidar com esse ambiente virtual. Eu sou muito ativista pela causa das pessoas com deficiência. Eu acho isso muito importante. E eu queria muito agradecer a Dai, porque assim, foi maravilhoso esse debate. Eu acho importante uma pessoa branca se posicionar, se colocar como escuta, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Que mais que eu ia falar? E é isso, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir no meu Instagram, podem me perguntar. Me sigam também no Instagram. E que mais? E é isso, Dai, pode falar aí. Tá, agora eu tô conseguindo falar? Você tá me vendo agora? Bom, gente, eu que agradeço muito. Eu estava bem aflita em fazer a live, porque essa foi a minha primeira live, né? A primeirona, assim, e com um tema tão delicado, eu estava um pouco aflita, mas eu estou muito feliz que, assim, nossa, como rendeu, né? E como foi gostoso falar de todas essas questões. E é isso. Quem quiser continuar tendo contato, o meu Instagram é @ane. Tá aqui, ó, é difícil. Puta que pariu. Eu devia fazer um negócio mais difícil. É só clicar aqui, isso. Ó. Ane Eterea, tá? Eu tenho um canal no YouTube que eu fiz agora também, que eu falo bastante sobre educação. Fora educação, eu também falo muito sobre temas como espiritualidade, né? Eu falo muito das práticas integrativas e complementares, eu tenho essa visão integral da educação. Então, eu ponho propostas, toda semana tem uma proposta arte terapêutica para você fazer em casa também.
tá? Que bacana! Oi, pode falar. Ah, então, tem, aliás, vai lá, viu? Então, eu vou postar uma proposta, acho que hoje ou amanhã. E é isso, gente. Brigadão mesmo. Desculpem qualquer coisa. Eu espero que o meu exemplo tenha servido muito para vocês aprenderem o que E o não que se se fazer. Gente, Vim aqui de coração aberto para falar. E o que se fazer também, né? Também não vou falar que eu só fiz coisa errada, mas errei também bastante. antes da gente, É isso, ninguém nasce sabendo, né, antes da gente A terminar, vai... pode terminar aí de falar? Eu vou puxar uma sardinha pro Josué. Eu vou, isso, eu vou puxar uma sardinha pro Josué, porque assim, ó, eu sou muito suspeita de falar dele, porque eu me orgulho muito de ser amiga dele. Mas, galera, é assim, esse cara é maravilhoso. Ele é um de luta, entendeu? A gente debate muitas questões. Eu tenho muito respeito e muito carinho pelo Josuca. Eu acho muito importante o debate que ele faz, a acessibilidade. Eu sou, assim, mais louca, apaixonada pelo trabalho dele, porque quando eu olho para o Josué, eu vejo que, caraca, a educação ainda tem sentido, eu não estou gritando sozinha, então. E o que ele fez hoje é muito importante. Ele, quanto homem negro, dá voz a uma mulher preta pelo Instagram dele. Isso é uma coisa muito importante. Eu gostaria muito que vocês entendessem o quão bonito e importante isso é, sabe? Porque no caso dele, de dar a voz a uma mulher preta, um homem negro dando a voz a uma mulher preta, é uma coisa muito legal. E assim, eu tô muito feliz em saber que eu tô do lado dele na trincheira e de que a gente está lutando junto por uma sociedade mais inclusiva, mais justa, fazendo nosso jabá. Na segunda-feira a gente vai estar lá no YouTube, no Facebook e YouTube da TV Paradesporto, falando no novo projeto nosso de 15 em 15 dias, falando sobre racismo e capacitismo. O Josué não tem nenhuma deficiência, né, Josué? Não tem nenhuma deficiência, uma pessoa sem deficiência, mas ele é preto nesse país e as nossas lutas andam muito juntas. Então é muito importante que a gente se una e que a gente se entenda. Já tá chorando, né? Meu Deus. E faz o jabá. Gente, a Luciana, para quem não sabe, eu vi uma menina comentando que está estudando, etc. Isso, ela está fazendo um curso agora. Fala do seu curso. Isso é muito foda. Mas assim, ó, eu tô dando um curso sobre práticas inclusivas. Isso é direcionado para professores. Então, você é professor, putz, recebi um aluno surdo, um aluno autista, um aluno cego. O que eu faço? Um aluno com paralisia cerebral. E aí a gente vai responder, vai conceituar, vai entender que mundo é esse que as pessoas com deficiência vivem, né? Porque parece que é uma coisa tão distante da gente, tão fora da nossa realidade, a gente precisa entender. Então, eu tô dando esse curso, tô dando curso de Libras também, mas aí já tá acabando as vagas, não tem mais vaga, mas esse curso é para setembro e é só para professores, e eu gostaria muito que os professores participassem, porque é uma iniciativa de ajuda mesmo, um processo de construção da gente, de construir uma sociedade mais justa, sabe? Então, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo com esse movimento do Josué ter dado o Instagram dele para a gente poder conversar e debater. E eu fiquei muito feliz com a conversa de hoje. Eu me senti assim muito honrada em poder estar aqui, em poder falar sobre isso e poder ser escutada. Muito obrigada, gente. Gente, eu também agradeço muito ao Josué. Bendito o dia que eu vi a fotinha dele sendo compartilhada pelos professores funkeiros. Que é nossa, que da hora. Vou ver o Instagram desse mano aí, que ele manja muito, assim. E aí eu entrei em contato com ele super receptivo, assim. Um cara foda, do coração enorme, assim. O pouco contato que eu tenho com ele já dá pra perceber que ele é um cara, assim, do coração de ouro. E é isso, gente. Muito obrigada, Lu, por todo o aprendizado. Eu aprendi muito com você hoje. Só tenho a agradecer a sua presença na educação
E é isso que você fala, ter contato com você, com o Josué, faz a gente se sentir menos só, né? Porque às vezes é igual você falou, a sala dos professores às vezes é um ambiente tão difícil que você ouve tanta coisa e você pensa, cara, eu tô sozinha, né, nessa questão, né? Tem muito professor bom, não tô falando mal, eu tenho professores na escola que eu trabalho, na onde eu trabalhei também, incríveis, mas a gente sabe que não são todos os profissionais que têm essa mesma luta que a gente, né? E encontrar profissionais que têm isso, né? Não, e encontrar, assim, a gente se unir e a gente aprender e trocar isso é muito bom. E eu agradeço muito, Josué, pela oportunidade. Você e só tenho a agradecer. Se inscreve no canal da Anne, me segue lá no Instagram e tamo junto. Logo menos eu tô lançando também um canal para falar sobre essas questões do racismo, e do capacitismo, porque é assim, né, gente? Autista é desse jeito. A gente entra num assunto, não quer sair nunca mais e tá muito feliz com esse assunto. Então, a gente faz isso. Tá bom? Pessoal, beijo. Beijo, Anne. Muito. Eu vou salvar porque a gente deu os contatos e tudo mais. Vou salvar. Beijo, gente. Tchau, tchau. Sim. Beijo, tchau, gente.